Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. O Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Emmanuel. www.radiofraternidade.com.br 24 horas ligadas em você com uma programação diversificada. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Com estas palavras de Allan Kardec, estamos começando mais um programa Aos Pés do Monte. Um instante no seu dia para refletir sobre as parábolas de Jesus. Olá, caro ouvinte fraterno que nos acompanha pela web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet, que é Ricardo e Daniela. Nós estamos abrindo mais uma edição do nosso programa Aos Pés do Monte, a nossa reflexão sobre as parábolas de Jesus. Conosco hoje a nossa amiga de Congonhas. Boa noite, Cláudia. Que está conectada, participando conosco de mais essa edição do nosso Aos Pés do Monte. Nós convidamos você, caro ouvinte amigo, a estar conosco na próxima meia hora, que é o tempo que dura esse nosso encontro, em que nós procuramos repetir o gesto do Mestre Jesus, que diariamente se juntava aos seus amigos e eles conversavam sobre o dia a dia, sobre as suas dificuldades, as suas lutas, as suas conquistas, as suas alegrias. E o bom amigo procurava sempre esclarecer, consolar, orientar, ajudando os seus amigos a superarem as suas lutas, suas dificuldades. Hoje nós buscamos Jesus nas parábolas que ele nos deixou, procurando orientação para a nossa caminhada, para a nossa jornada, para essa nossa experiência reencarnatória em que desejamos aprender a crescer espiritualmente, a amadurecermos como seres humanos. Convidamos você, caro amigo, cara amiga, a estar conosco, refletindo sobre a parábola da figueira estéril, que nós estamos atualmente estudando. Daniela nos conduz na nossa prece. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus,
Um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa sublime imagem. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Vamos então abrindo essa edição do Aos Pés do Monte, recordando a parábola da figueira estéril, registrada no Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículos de 6 a 9. Então, Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. E vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas. Aqui está então o trecho da parábola da figueira estéril que nós estamos estudando atualmente. E nós estamos conversando sobre o trechinho em que o servo pede ao senhor da vinha: permita que eu escave ao redor dela. E nós reservamos para o nosso estudo hoje, para abrir o nosso estudo, um capítulo do livro Caminho, Verdade e Vida, cujo autor é Emmanuel. E o título é Tende Calma. Tende calma. Caminho, Verdade e Vida, por Emmanuel. E disse Jesus: mandai assentar os homens. Essa passagem está no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 10. Emmanuel coloca: esta passagem do Evangelho de João é das mais significativas. Verifica-se quando a multidão de quase 5.000 pessoas tem necessidade de pão no isolamento da natureza. Os discípulos estão preocupados. Filipe afirma que 200 dinheiros não bastarão para atender a dificuldade imprevista. André conduz ao mestre um jovem que trazia consigo 5 pães de cevada e 2 peixes. Todos discutem. Jesus, entretanto, recebe a migalha sem descrer de sua preciosa significação e manda que todos se assentem. Pede que haja ordem, que se faça harmonia. E distribui o recurso com todos, maravilhosamente. A grandeza da lição é profunda. Os homens esfomeados de paz reclamam a assistência do Cristo. Falam nele, suplicam-lhe socorro, aguardam-lhe as manifestações. Não conseguem, todavia, estabelecer a ordem em si mesmos para a recepção dos recursos celestes. Misturam Jesus com as suas imprecações, suas ansiedades loucas e seus desejos criminosos. Naturalmente se desesperam, cada vez mais desorientados, porquanto não querem ouvir o convite à calma. Não se assentam para que se faça a ordem, persistindo em manter o próprio desequilíbrio.
Aqui está a página Tende Calma. Vamos aos comentários? Nessa passagem, Emmanuel enfatiza aquele momento em que Jesus manda eles assentarem, né? Eles se acalmarem, para que ele providenciasse a multiplicação dos pães e dos peixes. Que era um momento de meio que desespero ali, né? Fome, todos com fome, uma multidão com fome, num local em que não tinha como recorrer a algum alimento, e quem estava conduzindo aquela multidão ficou sentindo esse desespero, porque como que a gente, né, eles falando com o mestre, né, como que a gente vai conduzindo esse pessoal, continua, se a gente liberar eles para eles voltarem para casa, mesmo assim eles estão com fome, né, a gente tinha que providenciar alguma coisa, a gente tem essa responsabilidade, né, com a multidão. E Jesus pede para que eles se acalmem. E aí Emmanuel faz essa comparação com a nossa vida. A gente, né, a multidão, a humanidade, busca Jesus, mas precisa procurar essa calma dentro da gente, né? Isso que a gente precisa encontrar. Esse silêncio, essa calma, essa quietude, para a gente poder ouvir Jesus, para a gente poder entender as mensagens de Jesus. Por isso a importância do autoconhecimento, porque a gente vive num mundo muito atribulado e a gente tem estímulos externos o tempo inteiro, né? Então é um exercício mesmo, e é difícil isso da gente fazer essa análise, olhar para dentro, buscar o silêncio. A gente vê que os orientais fazem muito isso, né? Buscar o silêncio interior, olhar para dentro, conhecer mais a gente, entender mais a gente, se assentar, né? Buscar essa calma. Isso não faz parte da nossa cultura, né? No Ocidente. A gente tem isso muito de ser comunicativo, de comunicar muito, de conviver muito, de estar nesse burburinho. Então a gente precisa se acostumar com esse olhar para dentro de nós. E ali eles estavam num momento de desespero, assim, né? De um momento confuso. E é mais difícil ainda, né? Então a gente precisa exercitar isso nos momentos de calma, para no momento desse a gente conseguir parar e ouvir, né? Se a gente não está acostumado a parar e ouvir, no momento de tranquilidade, no momento de dificuldade ainda é mais difícil, né? Porque tem uma coisa incomodando, porque a gente está ansioso para receber uma solução, né? Um alívio. Então eu destaco aí a importância da gente trabalhar isso sempre, né? E uma das formas da gente trabalhar isso é através da prece, né? Que é um exercício mais próximo de nós. Às vezes a gente não precisa estar envolvido numa meditação profunda, né? O início desse exercício, ele pode ser com prece simples, porque a partir do momento que a gente se propõe a fazer uma prece, até a nossa respiração ela é diferente, né? E as coisas vão se assentando. E é um exercício inicial maravilhoso, né? E o tempo todo Jesus nos aconselha, nos remete a prece, né? A uma oração, a uma aquietar-se. E aquele momento ali, ele pediu para que se assentassem, para que ele pudesse multiplicar os pães e os peixes, né? Os pães e os peixes eram o que eles tinham. E às vezes Jesus nos pede para nos assentarmos, para que ele multiplique o que nós temos de bom, né? E mais cedo a Larissa lembrou aqui, e é verdade, né? Às vezes ele valoriza um pouco, porque diante de 5.000 pessoas, né? Diante de uma multidão, 5 pães e 5
E 2 5 peixes? pães e 2 peixes é muito pouco. E ele valorizou o pouco que tinha ali diante da multidão, né? E às vezes ele faz isso com a gente. Ele valoriza o pouco que a gente tem para tentar multiplicar. Eu digo tentar porque não pela não capacidade dele, mas é pela nossa, né? Porque não adianta Jesus às vezes multiplicar o que nós temos se nós não soubermos utilizar. Ou se nós não, diante disso, né, ele vai pedir para nós nos assentarmos e vai perguntar para a gente o que a gente tem, né? E alguma coisa nesse momento a gente tem que oferecer para ele para que ele nos ajude a multiplicar. E realmente, o Emmanuel coloca, né, que é uma das passagens mais significativas, é mesmo, né? Mas porque fala muito de nós, né? É muito próximo disso. É muito próximo de nós. Tem muita simbologia interessante aí nessa passagem, né? Eu lembrei aqui de algumas situações assim que nos fazem, né, pensar a respeito da importância da calma. Uma delas é uma passagem um caso, né, que se narra da vida de Chico Xavier, que periodicamente ia visitar as pessoas que moravam numa região muito pobre, se não me engano, de Uberaba, e ele levava sempre um alimento, né? E numa dessas noites de sábado, que era quando ele ia lá, ele viu que não tinha nada para levar e começou a ficar assim muito preocupado, porque ele, né, lamentava a fome das pessoas, a pobreza das pessoas e não tinha nada para levar. E começou a ficar assim muito angustiado e recebeu assim a orientação de Bezerra de Menezes para encher umas bilhas d'água que ele, Bezerra de Menezes, iria fluidificar aquela água. E o Chico, segundo narra Divaldo, né, estava tão preocupado que ele falou assim: mas Bezerra de Menezes, vão dar água para as pessoas? E o Bezerra de Menezes falou assim: olha, nós vamos fazer o que nós podemos, é o que nós podemos. O que eu posso fazer daqui é fluidificar a água e vamos confiar em Deus. E o Chico, então, segundo o Divaldo, chorando, foi juntando as vasilhas que ele tinha lá e enchendo as vasilhas de água e deixou colocou as vasilhas e confiou que o Bezerra iria fluidificar. E quando foi mais tarde, eles foram lá levar fazer aquela visita que ele fazia, mas também sempre levava alguma coisa para as pessoas comerem. Bem, e chegando lá, ele começou a conversar com as pessoas, e as pessoas já estavam acostumadas a receberem o alimento também, e quando ele disse que não tinha alimento e que só tinha levado água, alguns começaram a blasfemar, começaram a agredir e começaram a xingar, e começou a gerar um certo tumulto. O Chico começou a ficar numa situação muito difícil. Quando a coisa já estava ficando assim, saindo do controle, uma das pessoas que moravam naquela região se levantaram, uma senhora se levantou e falou assim: gente, parem, porque quem está aqui nos ajudando, esse Senhor vem sempre aqui, nos ajuda, Ele nos traz pão, Ele nos traz conforto, Ele tem apreço por nós. E nesse momento em que essa mulher estava falando, chega um caminhão e pergunta: cadê o seu Chico Xavier? E aí o Chico levanta a mão e era um caminhão de pão de forma. Era um caminhão de pão que uma pessoa que tinha ficado muito agradecida ao Chico, porque o Chico havia psicografado uma mensagem de um filho, o dono da fábrica havia recebido uma mensagem do filho já desencarnado, e então ele dá ao Chico um caminhão de pão para distribuir aos pobres. E o motorista diz que o seguinte: olha, eu estou aqui a mando do meu patrão, e quem mandou eu vir para cá foi um senhor que estava lá na porta do centro, porque quando eu cheguei lá no centro estava fechado. E era um senhor que estava vestido todo de branco, com uma barba muito branca. E aí, logicamente,
era Bezerra de Menezes, que estava à porta do centro e que encaminhou aquele motorista para chegar lá e oferecer o pão para as pessoas. De uma certa maneira, temos aí um milagre da multiplicação dos pães, né? Porque o milagre não é sempre uma coisa inexplicável, aliás, nunca é, né? O que a gente acha que é milagre tem sempre alguma explicação científica. Nesse caso, o recurso que o Bezerra de Menezes conseguiu movimentar foi, né, fazer com que o caminhão pudesse chegar a tempo de distribuir às pessoas que estavam lá esfaimadas, e para evitar até uma situação às vezes mais difícil. Nesse caso, nós vamos ver então a importância da fé incondicional, dessa confiança de que o socorro divino virá. Não virá às vezes da maneira que a gente imagina, como o Chico ficou lá com os olhos cheios de lágrimas, mas cumpriu aquilo que lhe cabia e confiou, né? Mesmo com aquela dificuldade toda, aguardou, e realmente o socorro divino surgiu no momento adequado. O que às vezes acontece conosco, né, caros amigos, é que às vezes a gente tem um tempo, a gente quer que as coisas aconteçam num tempo diferente daquele que é possível, porque, né, há todo um processo para as coisas acontecerem, para as coisas chegarem onde a gente gostaria. Mas o socorro divino não tarda, não falha. E acho que o Emmanuel fala disso também. Por isso Jesus recomenda aos discípulos naquele momento que eles se assentassem. Lógico que não basta o assentar físico, é o acalmar-se. E o Emmanuel enfatiza quando ele diz: e manda que todos se assentem. Pede que haja ordem e que se faça harmonia. Quer dizer, acho que o Emmanuel está nos dando, né, sugestões do que é que nos cabe para abrir, né, as condições para que a misericórdia divina possa nos alcançar. Confiança, calma, ordem, harmonia. Mais algum comentário? Bom, então vamos em frente. Nós separamos um trecho em áudio para prosseguirmos da nossa meditação a respeito da parábola da figueira estéril. Não deixe para depois.